idiotização política. Eu faço parte desse trabalho aqui de trazer a política ao nada, né? Direita e esquerda surgiram na Idade Moderna como filhas da mesma revolução. A maldita Revolução Francesa. A Revolução Francesa, cuspindo e virando as costas para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a primeira e única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fizeram isso pois a Santa Igreja é a base de nossa civilização e foi por aproximadamente 800 anos o status quo do mundo durante grande parte da Idade Média e durante o início da Idade Moderna, tendo sua ordem ameaçada pela Revolução Francesa no final da Idade Moderna, já no fim do século XVIII, ambas com a pretensão de se tornar... Cara, olha, eu vou te falar, não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, considere entrar no clube de membros, tem muito vídeo para você assistir, e é isso aí, continuando. A Revolução Francesa não representou um risco para a Igreja Católica como hoje, na situação que ela está hoje. Eu acho que a remoção do Estado, da Igreja da vida das pessoas foi o maior baque na Igreja Católica. Tanto que eu acho que o único lugar que a Igreja Católica tem possibilidade de renascer das cinzas é na África. Beleza? A África tá crescendo, a questão de população, o pessoal tá se convertendo, é só lá. Status quo se perpetuarem no poder. Hoje vivemos em uma realidade imersa por ideologias modernistas e uma sociedade totalmente dividida. Em um mundo moderno que as bases da nossa civilização são ideais, pautas, pensamentos destes movimentos. E como as coisas se mantêm assim, você vê agora. Oi, aqui é o Lee, trazendo para os senhores e senhoritas opressores e oprimidas mais um vídeo mal editado e mal roteirizado por este que vos fala. Pelo jeito ela tá querendo. E hoje iremos tratar do fenômeno da idiotização político-etária. Eu falo que eu faço parte desse grupo de idiotização política, mas pelo menos eu me esforço para vocês pegarem alguns conceitos um pouquinho acima de e o PT, e o Lula. Nossa. Você está cansado de abrir o guarda-roupa e ver aquelas camisas genéricas, sem personalidade, velhas, empoeiradas. Então, o catolicismo cresce aqui no Brasil, mas nesses grupos, eu não sei até que ponto isso é relevante. Beleza, o catolicismo está crescendo na geração Z americana. Isso é ótimo, isso é um sinal de que as coisas estão mudando. Então, sei lá, a expectativa é boa, mas a gente tem que ver o resultado na próxima década. E se sentir um boomer nacionalista, milico, broxa, apoiador de... E não é só se converter da boca pra fora, não. Se converter e ser um católico praticante. Mas é o tipo de coisa que a gente não vê na Europa. Seus problemas estão resolvidos, é só chamar o Phelps. Ele traz a solução para os senhores e senhoritas através da loja Independência ou Morte, uma loja católica monarquista antissistema Ok, base. para pessoas com personalidade. Tá. Deixa da propaganda. Essa frase é comumente associada ao filósofo escocês Alasdair MacIntyre, conhecido por ser crítico ao liberalismo e defender a ética baseada nas tradições. Ele é um dos principais nomes do comunitarismo e da ética... Gay, já meteu uma ideologia aleatória dessa? Distributivismo, comunitarismo, é tudo... Ai, nossa, como... E se... Não... Tá. Eu não tanco mais essas alternativas aleatórias. Valeu, Elder! Éder Aires tipou R$10. Pardo, qual a chance da coisa escalar a um ponto que a gente acorde um dia e simplesmente os cabos de internet no oceano foram cortados e tamo todo mundo sem net? Guerra. Terceira Guerra Mundial, se acontecer, é exatamente a prioridade. É prioridade. Boa noite, beleza? Pardo. Valeu, Jalim! Apenas de pirona cura minha enxaqueca, mas lembrem-se, peru esclave. Peru esclave, irmão. Peru esclave. Cara, é que vem esses lenga-lenga. Pô, o comunitarismo pode ser aleatório, mas tem um fundo de verdade. Eu não tanco mais, cara. Vem sempre ver essas alternativas. E se o Brasil fosse comunitarista, fosse distributivista, e vem com esse lenga-lenga. Tipo, tá bom, amigo. Tá bom. O Brasil vai mudar, a gente vai abandonar o nosso... Eu não sei que bosta de modelo econômico que a gente tem hoje para abraçar o distributivismo. E se, tipo, não vai, irmão.
Ai, existe uma grande corrente de pensamento moderna, atual, militância para defender. Não tem, cara. A gente tá vendo hoje, na América, o movimento anti-neoliberalismo. Anti-neoliberalismo, beleza? Por parte do Trump e da rapaziada do Curtis Yarvin, do Peter Thiel. É lá, sabe? Eles estão tentando. Aqui no Brasil não tem nada. Influenciado por pensadores como Aristóteles, São Tomás de Aquino e Edmund Burke. As principais ideias O Brasil é corporativismo cleptocrático, é uma boa definição. de McIntyre eram a Só pra fechar ali aqui, eu tinha esquecido até dos cabos. Então, Terceira Guerra Mundial, qualquer conflito de grande escala, a prioridade vai ser cortar esses cabos submarinos de internet. Porque é muito fácil. Né? Não é muito fácil, mas, sabe, um objetivo estratégico bem lógico. Por isso que existe o Starlink, né? O Elon Musk é o primeiro a ter internet global satélite, que é muito difícil você simplesmente derrubar os satélites do Elon Musk. É muito difícil, sabe? É muito difícil. Vai ser um negócio interessante de ver. crítica ao liberalismo e ao iluminismo, em sua obra After Virtue, de 1981, ele argumenta que o iluminismo falhou ao tentar criar uma moralidade O iluminismo falhou, ponto. universal, sem um fundamento sólido. Para ele, a ética moderna é fragmentada e sem direção porque perdeu suas raízes na tradição. E qual tradição seria essa? Exatamente a católica. Concordo. Que foi a base do Ocidente, mas não do Ocidente que conhecemos hoje, e sim da Idade Média, período dos impérios católicos, da cristandade. Enfim, essas críticas valem para o conservadorismo também, mas logo chegamos lá. O conservador, ele defende valores iluministas. Tipo, sabe? O conservadorismo de hoje, ele não é reacionário. É isso, o neocon hoje, ele não defende valores medievais, por exemplo. Não, ele defende valores da década de 80. Né? A defesa da ética das virtudes, McIntyre resgata Aristóteles e São Tomás de Aquino, defendendo que a moralidade deve ser... Tanto que tem muito... Uma das críticas ao Olavo de Carvalho, que longe de ser um reacionário, cara, mas ele resgata muito de valores medievais. E isso daí, pra muita gente, é um demérito. Não soa pra mim um demérito o cara resgatar valores medievais. Muito pelo contrário, sabe? Descartar a filosofia iluminista e voltar pra algo pré-iluminista e desenvolver a partir dali, pra mim isso é inteligente. Ser construída dentro de uma tradição e focada no bem comum. Ele rejeita o individualismo extremo e argumenta que as virtudes só fazem sentido dentro de uma comunidade. Quando ele fala sobre a tradição focada em um bem comum, podemos colocar seguramente a tradição da Santa Igreja Católica. Através da sua doutrina de seguir os sacramentos, fazer os atos de caridade, as penitências. E em relação à comunidade, não há outra além da Santa Igreja Católica de Jesus. Veja, como McIntyre diz, temos que rejeitar o individualismo extremo, pois as virtudes só fazem sentido Isso era permitido? Não sei. Eu não sei. em uma comunidade. E uma comunidade Eu acho que era uma não questão, porque o ateísmo sempre existiu, beleza? Sempre existiu, mas... tem que ser unificada. Não como os protex, os neopentecas, que tem 1 milhão de seitas por aí. O cara não se controla, né? Vocês viram essa última do Pastor Mirim? Vocês viram a última do Pastor Mirim? Hã? Era blasfêmia, mas quem que ia te perseguir? Você tem noção que o Estado e a Igreja, na Idade Média, não tinha o poder que o Estado tem hoje pra te monitorar? Você podia ser um ateu dentro de casa. Você podia desprezar valores católicos. Você poderia. Sabe? Quem ia meter... Ninguém ia fazer nada com você, provavelmente. Ai, protestantismo! Obrigado, Lutero! Eu rasgo o câncer.
Aí vai aparecer um calvinista, sabe? Base do Império Alemão. Isso daí não me representa, isso daí é uma heresia neopentecostal. Parabéns, 90% dos protestantes brasileiros são neopentecostais. E aí, amigo? Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo, você tá entendendo? Na Idade Média, o destino desse cara seria mais ou menos o mesmo que a minha tatuagem aqui, ó. Você consegue ver? Você consegue? Então, seria um destino bem similar, beleza? Porque isso daqui, qual que é aquela cruzada que rolou no sul da França? Eles tomaram por menos, beleza? Poça de azul, você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo baixando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus. Os cátaros tomaram por menos, beleza? Os cátaros tomaram por menos. E Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela, cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Quem pode levantar a mão? Você não vai voltar, a leucemia não vai voltar, meu Deus, a pneumonia não vai voltar, eu sou Deus do dia 24 de novembro, eu quebro isso agora, quem pode levantar a voz? Diga glória a Deus. O adulto que se submete a uma dessa, ele tinha que perder os seus direitos políticos. Ele não pode votar. Ele não tem o direito ao voto. Impossível. Um cara desse não tem controle das suas próprias vontades. Esse cara tem que ser reduzido a um subcidadão. Beleza? Eu sou Deus do teu passado, revotar. Ele me candará. Cadê o luterano que tem uma igreja fundada quando a Leopoldina veio pro Brasil? Cadê você pra xingar uma p dessa? Hein? É o teu grupinho luterano clássico, Hã? Ai, como assim? Ai, minha igreja tem 200 anos, Você tá xingando esse vagabundo? Não. Dá uma porrada. Dá vontade de dar uma bicuda. Essa unidade você só encontra na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Está no próprio nome. O que significa católica? Católica vem do grego, católicos, e significa universal, geral. A Santa Missa, que você vê na paróquia de Xique-Xique, Bahia, é a mesma da Praia do Tabuleiro, em Barra Vermelha, interior de Santa Catarina. Manuel Gomes não chama a mulher de vagabunda, não. Ela é muito vagabunda. Que por sua vez será a mesma do Japão, da Alemanha, da Itália, da África. A Santa Missa sempre é ministrada da mesma forma e apenas pelos sacerdócios ministeriais, que são os presbíteros, que são os padres. É pecado chutar macumba? Olha, eu prefiro preservar o meu réu primário, não tenho dinheiro para pagar advogados. E os... Não é. Eu sou ateu, eu posso fazer o que eu bem entender. O privilégio ateu e pardo é muito bom, cara. O privilégio ateu me permite fazer muita coisa que a maior parte das pessoas não pode fazer. Bispos, além dos ministros extraordinários da Eucaristia, só que apenas em casos específicos. A tradição e evolução dos valores, ele acredita que a moralidade não é fixa, mas evolui dentro das tradições. E é aí que entra a crítica ao conservador. Aliás, ela é bolsonarista. Ela se declarou bolsonarista uns dias atrás. Ela vai ser candidata pelo PL, irmão. Nossa, ela vai ser candidata pelo PL e vai fazer uma votação expressiva, eu garanto pra vocês. Não, eu garanto pra vocês. Ideias que eram revolucionárias em uma época podem se tornar o núcleo de uma nova tradição conservadora. Ele enfatiza, através do argumento que a moralidade é herdada de tradições históricas, que muitas das normas que hoje consideramos conservadoras já foram, em algum momento, fruto de rupturas revolucionárias. É o que acontece hoje, e já vem acontecendo há muito tempo. Sabe por que eu não sou conservador? Porque eu defendo um monte de coisa revolucionária. Vambora, é isso aí, a gente tem que destruir mesmo.
O rolê é esse. Não há nada lá, não tem não tem algo lá muito valoroso conservar, tá ligado? A Constituição de 88, sabe? Um monte de lenga-lenga que o conservador médio defende. O bagulho sabe? Ideais, pautas e pensamentos Tipo, eu vou defender valores iluministas. Tipo, não. revolucionários do passado, de uma esquerda clássica, se tornaram base da nossa civilização moderna e se consolidaram na atual civilização contemporânea, de tal forma que os conservadores de hoje defendem. Outros, como Eric Voegelin... Posso jogar uma pedrada aqui aos conservadores do chat? Vamos lá. Ó, não tô colocando minha opinião aqui, não. Eu não me importo, na verdade. O divórcio. O divórcio foi legalizado no Brasil em 72. Quantos conservadores brasileiros estão favoráveis ao banimento do divórcio novamente, com a intenção de aumentar as taxas de natalidade? Chega pra bancada evangélica e começa a negociar com eles. Rapaziada, vocês querem um fim do divórcio? O pastor que casou 5, 7 vezes? Zero. Tipo, tá entendendo que essa é uma pauta polêmica já? Tipo, é algo que os progressistas e a esquerda eles conquistaram e os conservadores adotaram essa... não, liberdades individuais. Mas isso vai contra os preceitos da Igreja Católica. Porque muito conservador se casa na igreja, como o casamento de igreja não tem valor jurídico nenhum, até onde eu sei, e ele também se casa no civil. Tem um problema no relacionamento, como ele é um católico de IBGE, ele vai se separar no civil, mas ele tá casado. Você parou pra pensar que ele ainda está casado na igreja? Não houve dissolução desse matrimônio? Então, ele não quer... O conservador brasileiro, o direitista brasileiro, não quer se limitar. Ele quer a opção do divórcio. Vitor, vai mais longe. Será que o conservador brasileiro, ele aceitaria o fim do casamento civil e o retorno do casamento religioso com validade jurídica, por exemplo? Só um exemplo. Tá entendendo? Não, o conservador brasileiro não ia aceitar, porque qual igreja tem essa validade? Tipo, antes você tinha igreja católica, ok. E as demais? E as outras igrejas vão ter valor jurídico também? Porque já abre um problema aí, na hora, tá ligado? Beleza, o cara pode se casar na neopentecostal, pode se casar na batista, bagunça, são igrejas separadas. Olha, tá entendendo? Então, existem avanços na sociedade que o conservador daquela época era contra, o conservador de hoje abraça. Então... E detalhe, eu não tô nem aí pra divórcio, eu tô cagando. Métodos contraceptivos, validade do casamento civil ou igreja, eu absolutamente não me importo com porra nenhuma dessa. Tipo, eu estou cagando pra essas questões. No fim do dia, eu realmente não me importo. Beleza? Eu estou cagando pra isso. Então, por isso que eu só joguei isso daqui pra vocês, porque um bom conservador, ele seria contra o casamento civil, seria contra ele é contra métodos contraceptivos e ele é contra o divórcio. Isso daqui é um bom conservador, porque isso daqui tem motivo pra ser contra, sabe? Mas eles são contra porque são. É isso. Valeu, torneiro! Torneiro Mineiro intipou R$10. Meu avô, pastor assembleiano, certa vez foi em uma igreja neopeteca e o pregador falou que tinha um anjo com asa quebrada voando na igreja. Ele enlouqueceu e mandou o cara pregar direito no meio do culto. Cara, que pesadelo, velho. Tá vendo? Quando você sai da igreja católica, você não tem uma base mínima. Você não tem uma base mínima pra celebrar uma missa, tá entendendo? Zero. É várzea, tá ligado? Sua obra A Nova Ciência Política, de 1952, onde ele analisa como movimentos revolucionários acabam gerando novas estruturas de poder e, eventualmente, se tornam o próprio establishment, que resiste a novas mudanças. Quem que gritou fascista? Quem que gritou fascista? Denuncia esse doido! Quem que gritou fascista?
Pô, estragou o vídeo, porque o cara tá usando sutiã. É mais engraçado ainda. Chesterton, apesar de ser um pensador conservador, ele mesmo reconhece que a tradição é como algo vivo e que já foi revolucionário no passado. Em sua obra Ortodoxia, de 1908, ele argumenta que muitas das ideias que hoje consideramos tradicionais foram conquistadas por meio de grandes lutas e desafios ao status quo. Russell Kirk via o conservadorismo como uma filosofia que preserva aquilo que foi testado e aprovado pelo tempo, ou pela maioria do povo, né? Concordo. Só que vocês acham que as coisas estão funcionando hoje? Ou vocês acham que valores reacionários, sabe, deveriam ser resgatados? Vários deles, inclusive. Tipo, sei lá, jogar algo muito, muito pesado aqui pra vocês. Talvez, sei lá, a valorização da família como política de Estado. Família nuclear. Vambora, é isso. Sabe, vamos trazer a igreja católica de volta pra ter uma participação, uma voz grande dentro do Estado. Funcionou no passado. Pode funcionar de novo. Você tá entendendo? Então, tipo, porque realmente nós vivemos um momento de crise. Talvez algumas coisas do passado a gente tem que trazer de volta. Algumas coisas. Nem tudo. Mas algumas coisas, sabe? Já que foi na Idade Moderna onde começou a democracia esquece. Belonista, acabei de lembrar da CNBB. Deixa quieto, retiro o que disse. liberal. Mas isso é papo para outro vídeo. Continuando, isso de preservar... Não, eu sei que eu sonho demais. Nada disso vai acontecer. O Brasil é um país degenerado. Nada vai mudar aqui. pautas e pensamentos vale para a esquerda que desafiavam a sociedade em uma determinada época. É porque tem duas vertentes, né? Já tem um tempo já aqui que a crise de fecundidade, eu não acho que ela vai ser resolvida com tecnologia, tá ligado? Aumento de produtividade, esse tipo de coisa. Pode ser que a gente veja um colapso, uma catabolização da nossa economia, e uma simplificação da nossa economia, essa pujança bata num teto e comece a ter um declínio econômico, sabe? Um declínio civilizacional nessa vibe. Eu gosto dessa tese. E meio que, se você não fizer nada, eventualmente a natalidade vai subir, porque há um incentivo para que ela suba, sabe? Ao passo que a economia se torna menos calcada em avanço tecnológico e a gente retorna a um mundo um pouco mais analógico, ter filhos deixa de ser um peso e se torna um ativo, sabe? Botar a criançada para trabalhar. Pode ser isso, sabe? Meio que naturalmente. Mas caso a gente queira sustentar a sociedade que a gente tem hoje, os nossos avanços tecnológicos, essa economia que é insustentável, talvez você tenha o caminho de realmente limitar muitas escolhas individuais, tá ligado? Casamento, aborto, método contraceptivo, pra quê? Pra inflar os números da taxa de natalidade, ou o meio transhumanista, úteros artificiais, bebês de proveta. Então, existem dois caminhos, irmão. Pessoalmente, eu acho que isso daqui é menos polêmico. Úteros artificiais e crianças sendo gestadas pelo Estado, isso é menos problemático para a sociedade como um todo do que proibir divórcio, acabar com o aborto. Isso é bem menos... Cara, cortar essas leis vai ser uma polêmica muito maior do que você criar bebês em úteros artificiais. Mas que, posteriormente, a direita... Eu posso ser honesto? Tô cagando pra decisão individual dos outros. Eu acho que vamos direto, vamos all-in aqui no transhumanismo? Vambora. Passaria a defender e apoiar. E Russell entendia exatamente isso. Outra, tem uma possibilidade, a Spectre gosta de martelar isso, ela gostaria de ter filhos, mas ela não quer gestar. Ela adoraria que úteros artificiais existissem para ela, com os óvulos dela, serem instalados em uma máquina e a máquina gestar o bebê dela. Irmão, muitas mulheres adorariam essa opção. Muitas adorariam essa opção de... Peraí, o filho é meu, mas eu não vou passar por nenhuma das dores da gravidez, nenhum dos problemas. Não. Ok, muita mulher ia adorar isso. Adorar isso.
que as tradições que Olha, não é tão utopia assim não, cara. Não é uma tecnologia tão complexa. Só é polêmica ainda. os conservadores defendem Não perde a estética do corpo, tá entendendo? Porque o corpo da mulher, ela muda completamente durante a gestação. hoje foram, em algum momento, Filho da p... Parece meio satânico, mas vamos nessa. Acelera, irmão. Confia no plano. Confia no plano. e apoiar. E Russell entendia exatamente isso, que as tradições que os conservadores defendem hoje foram, em algum momento, revolucionárias. Na sua obra The Conservative Mind, de 1953, ele mostra que o conservadorismo sempre se adapta, absorvendo ideias revolucionárias. E é aí, My Sir e My Lady, que entra um fenômeno que percebi e denominei de idiotização político-etária. Acredito que vocês também tenham pensado nisso em algum momento. Porque geralmente, e com geralmente eu quero dizer quase todas as vezes, o Jorge entre 13 e 35 anos tem pensamentos mais voltados à esquerda, aos revolucionários, enquanto Não é bem esse Jorge que a gente tem contato, não. o Coomer, de 40 anos pra cima, tem pensamentos alinhados à direita, os conservadores. Perceba, é algo... Tem um vídeo mostrando. Foi um edit mostrando que a era de ouro da América, os anos 80, é basicamente degeneração. Tipo, é rock, é mulher na praia, é putaria. Pra mentalidade boomer, isso é conservadorismo, isso é era de ouro, tá entendendo? muito simples de entender através de tudo que já falei até aqui. Essa sensação que temos é ilusória. Sim, meu amigo conservador, sinto lhe informar, mas você é um retardado. Calma, sem ofensas. Eu digo isso no sentido dos conservadores abrirem concessões às pautas de esquerdistas revolucionários com o passar dos anos. Então, os Exato, a contracultura dos caras era isso, tá entendendo? conservadores, de certa forma, não passam de esquerdistas revolucionários, só que retardados, com séculos, até décadas de atraso, de retardo, entende? Pautas como o divórcio, que sempre foi amplamente defendido pela esquerda. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Sobretudo durante a segunda onda do feminismo, entre 1960 e 1980. Um papo que eu aceito de Red Pillzinho é de que uma mulher que hoje se diz antifeminista, ela não quer negar os seus direitos conquistados. Mas o conservador também não quer negar os seus direitos conquistados. Porque o divórcio é vantagem para todo mundo. Você tá entendendo? Então, cara, as pessoas não estão dispostas a entregar esse tipo de liberdade que gera um dano gigantesco na sociedade, verdade seja dita. Ninguém quer negar isso daí. Favorecendo a liberdade sexual ou libertinagem, na época era combatido pela direita. Hoje é apenas uma das várias semelhanças que direita e esquerda têm. Outras pautas, como a própria liberação sexual durante a Revolução Sexual nos anos 60, onde a segunda onda do feminismo defendia métodos contraceptivos e a poligamia, pautas e comportamentos antes considerados degenerados são defendidos. Esse papo de acabar com o divórcio só dura até o cara chegar à conclusão de que a esposa dele é uma complexada maluca ou vice-versa. Irmão, isso é uma não questão. Beleza? Esse é um papo. Eu só joguei aqui. Eu não ligo. Tipo, eu não sou a favor nem contra. Legalização ou fim do divórcio, no caso. Eu não me importo. Assim como eu não tenho uma posição firme a respeito de aborto. Eu não me importo. É isso, eu não me importo, cara. Eu já cansei de me importar. Assim como muita coisa. Muita coisa eu cansei de me importar. Eu cansei de me importar. Tá ligado? O que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer. Nada que possa ser feito. Eu tô cagando. Sabe? Eu tô... Tipo, eu não me importo mais. Pela direita atual, como o sexo antes do casamento e o consumo da pornografia. As liberdades individuais, principalmente em relação à liberdade de expressão e ao livre mercado, essas são outras... É que toda vez que eu assisto um vídeo do NGB News, aí eu fico pró. Beleza? Mas aí quando eu vejo que a taxa de natalidade está caindo, aí eu fico contra. Então eu prefiro não me posicionar, ou melhor, eu prefiro não me importar. Tá entendendo? Então, tipo, é isso. Pra mim é uma questão
que não muda nada na minha vida. Eu tô cagando. Outras pautas que ambos defendem em determinados aspectos. Vai todo mundo se fuder. Afinal, qual é o problema da mulher abrir um OnlyFans? É o corpo dela. Qual é o problema da mulher abrir um OnlyFans? É o corpo dela. Joseph, primeiro, você corta não, gatinho, né? Mas o problema da mulher abrir o OnlyFans... Você tá entendendo que o problema pra mim não é moral, eu não ligo. Tipo, o que eu falo de OnlyFans é o que eu falo no vídeo da geração Z. Não é uma questão moral pra mim. Eu não tô nem aí. Tipo, foda, faz o que você quiser. Eu não me importo mesmo. Eu realmente não ligo. Não, se não me afeta, eu não ligo. Ponto. A questão do OnlyFans pra mim é que ele é um sintoma de uma economia em declínio. Completamente colapsada. Ó, um dado aleatório aqui que eu vou jogar pra vocês. Existe uma rede de restaurantes de fast food nos Estados Unidos chamada Hooters. Que surgiu naturalmente naquela época, quando o boomerzil era tudo bando de putanheiro. É isso daqui, ó. Esse é o Hooters. Hooters consiste em garçonetes com decotes e sainhas. É isso, esse é o Hooters. Declarou falência. Aí você se pergunta, por que será? Por que será? Porque em vez dessa menina aqui estar se expondo num restaurante para ganhar minimum wage e tips, não, ela vende fotos dela no OnlyFans. Ao passo de que você se expor no OnlyFans te dá mais retorno financeiro do que teu emprego normal, a menina vai vender foto, irmão. A nossa economia foi pro caralho. É isso, a nossa economia... Tipo, ninguém vai conquistar nada, ninguém vai ter nada. Mas ela tem uma mínima chance de fazer dinheiro. E essa micro chance de ganhar dinheiro faz a menina se expor online. Agora eu vou mais longe. Se 10 anos atrás uma foto vazada poderia levar essa menina ao churrasco, ou a ela sair da escola, ou ela trocar de emprego, ou ela sair da cidade, hoje uma unidade de foto não causa esse impacto mais. Ela vai ter algumas semanas bem ruins, mas eu não sei até que ponto vender foto vai, sei lá, impedir que ela tenha um emprego em um banco, por exemplo. Ela vendia foto com 18, com 25 ela quer trabalhar num banco. Sabe? Que tem o Know Your Employee, Your Partner. Os caras podem ver... tá. Ela vendia foto, né? Todo mundo vende hoje, né? Contrata. Tá entendendo? A baixa chance de casamento dar certo, inflação e mercado sexual todo vapor, mulher no OnlyFans. Tem isso, as meninas também não acreditam que casamento pode dar certo, os caras também não acreditam que casamento pode dar certo. Casamento é caro. Casamento com intenção de ter filhos. Vai ter filhos como, irmão? Como que você vai ter filhos? Sabe, tá caro, ter filho é muito caro. Filhos em cidade é um negócio muito caro, sabe? Se você tem você tá um pouquinho acima da linha da miséria, você quer colocar o seu filho numa escola privada, porque você sabe que escola pública é um antro de vagabundo e traficante. Então, existem todos os incentivos negativos do mundo para uma mulher não ter uma vida normal e virar uma prostituta no OnlyFans. É isso. É isso. E não é uma questão moral pra mim. É uma questão puramente de consequência de uma economia quebrada que tem que ser refeita. Beleza? A partir do momento que você ganhar 3 mil reais no OnlyFans, porque as meninas não ganham muito dinheiro no OnlyFans. Eu joguei esses dados lá no vídeo. Beleza? 99% das mulheres que vendem fotos aqui no Brasil não ganham 2 contos por mês. A partir do momento que a menina escolhe se expor naquele inferno, ela conscientemente escolhe se expor ali, em vez de arrumar um emprego, é porque a gente tá muito fodido. Por quê? Porque os empregos são ruins. Os empregos são muito ruins. Eles pagam mal, eles exigem para caralho. E a menina pode ganhar 2 contos de casa. Irmão, esquece. A gente tá com problemas de Weimar. A República de Weimar era isso, irmão. A República de Weimar era literalmente isso. Um monte de mulher decidindo entrar na prostituição porque
Isso dava dinheiro. Trabalhar de verdade, não. Esse é o livre mercado e o Kummer de direita. Ah, e homem? E o homem que faz nesse cenário? Aí o homem faz o... sabe? O homem tá fudido. O homem tá fudido. Uber, iFood, homem faz o L. Se churrasca, sabe? O homem não tem a opção de vender o próprio corpo. Então ele faz outras loucuras. Aí quando você abaixa pra uma casta mais baixa, sabe? Conhecimento mais baixo, o cara, ele chega na rápida e fácil conclusão de... Peraí, se eu trabalhar como repositor de mercado, eu vou ganhar um salário mínimo. Mas se eu roubar 10 celulares hoje, eu vou ganhar 2 conto. Irmão. O crime, no Brasil o crime compensa, porque ninguém é punido. Pensa exatamente. O cara pode até ser preso. O cara pode vir com uma arma na sua cara, levar o seu celular. Ele vai ser preso, vai ser conduzido e dali uma semana ele tá solto. Se ficar preso ainda, porque é assalto de celular, ninguém se importa. Exatamente assim. Pois é, o Kummer de direita pensa como uma feminista. Ele é o conservador nos costumes e liberal na economia. Qual é o problema do Trump pegar uma meretriz? Também é uma profissão. Tanto direita quanto esquerda são a favor da expansão do Estado. Ora, isso é meio que óbvio, já que um Estado maior resulta em mais controle sobre a população. E esse controle é extremamente importante para permitir que se perpetuem no poder. Eu escolho a número 3. Não vai dar nenhuma olhadinha nas outras? Eu gosto é de mandar e não de pensar. Número 3. E para fechar, a pauta de maior convergência entre direita e esquerda, que é a democracia liberal. Sim, quase a mesma que crucificou Jesus Cristo. Enfim, para aumentar o Estado e se perpetuarem no poder, eles primeiro têm que chegar ao poder. E nada melhor do que um regime, uma ferramenta que dê às pessoas uma falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação de controle das suas vidas e de escolha em quem irá os governar. Direita e esquerda se empenham ao máximo em manter as coisas como estão, mesmo que... Porque isso dá poder a eles, beleza? Críticas à democracia liberal são muito perigosas, por uma questão muito simples. Se ela cair, o que vem depois? Ninguém sabe o que vem depois. Então faz sentido essas pessoas defenderem a ferro e fogo a democracia. Por exemplo, fiz um tweet recentemente que algumas pessoas não entenderam o que eu estava querendo dizer. É o Twitter, afinal de contas. Olha para essa foto e se pergunte: alguma desses 4 governadores aqui tece críticas à democracia liberal? Não! Esse é o sistema que os mantém no poder. Nunca vai vir uma crítica daqui. Zero. Nunca vai vir. Nem crítica, talvez nem críticas à Constituição de 88. Beleza? Acabou. Que para isso precisem se ajudar. Ou você acha que quando abre votação para aumento... E outra, o Brasil não é um país de tradição democrática. A gente tem... Agora eu vou falar como um bom esquerdista aqui. A Constituição de 88 é o mais perto que o Brasil chegou de ter uma experiência de democracia, sabe? É isso. O que nós vivemos hoje é democracia. Mesmo. Vivemos hoje uma democracia. Isso. 130 anos de república, 40, a Constituição de 88. Vivemos uma democracia que está rapidamente se degenerando a um status de, no nível mais alto do poder, uma concentração gigantesca de poder nas mãos de pessoas não eleitas, né? Um Supremo Tribunal Federal. Saiu da parte mais alta do Estado brasileiro, você desce para o nível estadual e municipal, coronelismo. A gente tá restaurando... Quando você desce ao nível estadual, a gente está voltando a um período de República Velha. Mesmo, tipo, a gente está voltando para um estado de República Velha. Sai das grandes metrópoles, irmão, é tudo controlado por... Tudo subdividido em pequenos feudinhos. Então a democracia brasileira
se ela sequer existiu, ela implodiu. O nosso sistema fracassou miseravelmente. A Constituição de 88 está velha e precisa ser resetada. O problema de resetar a Constituição de 88 com as pessoas que estão lá não é nem os problemas óbvios que vocês ficam levantando. Não. Ai, e se o nosso Congresso escrever uma Constituição? Eu sei os problemas que vocês estão pensando. É só tem vagabundo e corrupto e centrão. O problema não é necessariamente esse. Calma, na minha perspectiva. O problema é que todos esses caras foram criados e quando você começa a esterçar um pouquinho pra eles ali, o que eles defendem como ideal econômico, eles vão inevitavelmente vomitar o ideário do consenso de Washington. Eles vão vomitar um neoliberalismo. O neoliberalismo está com os dias contados, beleza? Então uma nova Constituição brasileira, ela seria escrita aos moldes neoliberais, em um mundo que está se fechando para o comércio, em que a globalização está acabando. O primeiro-ministro britânico falou com todas as letras, a globalização está acabando, recentemente. Não nesses termos, né, mas... Então, uma nova Constituição brasileira, com todos os problemas que vocês imaginam sendo escritas pelos congressistas de hoje, ela vai mais longe, ela vai ser uma Constituição datada. A segunda Constituição datada seguida. Porque a Constituição de 88, ela é uma Constituição social-democrata em um mundo neoliberal. Por isso que o Brasil perdeu todo esse ciclo de riqueza que durou até hoje. O Brasil enfiou no cu. Agora, se o Brasil tocar uma nova Constituição hoje, com as pessoas que estão lá hoje, a gente vai ter uma Constituição neoliberal em um mundo que está se fechando. A gente vai nadar contra a corrente de novo e vai se de novo. Para daqui, sei lá, 50, 60 anos, ter uma outra virada de chave para alguma coisa que eu não faço ideia, aí o Brasil fala, é agora, vamos fazer uma Constituição protecionista. Não, pô, não sei o que vai acontecer daqui a 50 anos. Mas, tipo, você tá vendo que a gente teve 40 anos perdidos? A gente vai ter mais 30, com toda certeza, se uma nova Constituição for rabiscada hoje, com as ideias de hoje. Cara, é isso. Aumento de salário desses canalhas, algum dos lados se posiciona contra. Uma mão lava a outra. A gente, mano, o Brasil tá sempre com delay, mano. Agora voltamos ao início do tópico. E tudo isso porque um velho broxa não barrou uma quartelada. Esse velho broxa, Dom Pedro II, filho da p... O Jorge, adolescente ou jovem adulto, por ser impulsivo, não ter maturidade, não ter formado sua cosmovisão ainda... Jovens têm uma tendência de rejeitar figuras de autoridade. Cara, meu nobre Lee... As coisas, como eu posso dizer, elas estão mudando bem mais rápido do que você imagina, meu cara. Vamos olhar para a maior democracia do mundo? Vamos fazer um pequeno salto ali pro Atlântico Norte. A gente tá vendo isso daqui acontecendo. O jovem tá com essa mentalidade agora. Você tá entendendo? O jovem, ele tá completamente trumpizado. Tá tipo... Beleza? Então, há uma diferença aqui. Tipo, aconteceu recentemente uma certa mudança de perspectiva. Não é que o jovem tá odiando figuras de autoridade. O jovem tá querendo abraçar qualquer tipo de esquizofrenia que surja por aí. É isso que a gente tá querendo embarcar em algo novo. Então, é outro rolê que tá acontecendo agora. Tá? Não ter orientação, muito provavelmente se tornará um canhoto. O jovem quer um César. O jovem quer um César. A esquerda quer um César há muito tempo. A esquerda quer a porra do seu líder carismático. Há décadas a esquerda quer isso. A direita agora também quer. A direita agora quer um César. A direita americana quer um César. A direita brasileira ainda não conseguiu. Tadinha, né? A direita brasileira, ela tentou enxergar no Bolsonaro esse César, mas... Cara, o Bolsonaro é um idiota, mas tem gente que ama o mito, né, cara? Tadinhos. Mas
A direita brasileira tá começando a sintetizar essa ideia de um César, a direita americana, que é um César, a direita europeia, que é um César. Então a gente tá vendo as pessoas estão mudando, sabe? Essa, inclusive... E o que é essa figura de autoridade? Querendo ou não, é uma figura de autoridade que vai bater na elite, vai esmagar a elite. É isso que, mais ou menos isso que a gente tá querendo agora. A gente quer uma figura que unifique um sentimento de uma geração inteira e trabalhe para a destruição de uma elite. Então... orientação, muito provavelmente se tornará um canhoto. É que o brasileiro, ele não conseguiu chegar nesse nível de abstração. Então o jovem, tá ligado? Eu não sei, o jovem não quer o Bolsonaro, inclusive. Bolsonarismo se tornou um movimento velho, decrépito. O bolsonarismo tem isso daqui a oferecer, em sua versão atualizada. Um velho, um cara de 50 anos, velho, e outro velho. Se muito Marçal, mas o Marçal não é um movimento de jovem, o Marçal é um movimento de millennial fracassado. Você tá entendendo? O bolsonarismo, um movimento, o bolsonarismo, ele surge como um shitpost. Sim, ele surge como shitpost, eu explico isso no meu vídeo do Bolsonaro, inclusive. Ele surge como um shitpost e muito rapidamente ele se torna... Muito rapidamente não. Ao longo do governo Bolsonaro, ele acaba virando isso daqui. Um bagulho sem vitalidade nenhuma. Movimento velho. Velho de ideias e velho de participantes. É muito triste, cara. Daqui não vem nada. Daqui não vem nada. De velho não vem nada. Essa é a realidade, sabe? A velharada se uniu e tentou tocar sua revolução antes de morrer. Eles estão presos, cagando no buraco há 3 anos, beleza? É isso que a velharada conseguiu fazer. Não dá, cara. Não tem nada de bom. Não tem nada. Não vem nada dali. Essa, inclusive, é uma das... Não tem como ter uma revolução com velho. Estratégias da esquerda. Por que você acha que eles... Porque velho tem muito a perder. Jovem não tem nada a perder. Especialmente a nossa geração não tem nada a perder. Canhoto. Essa, inclusive, é uma das estratégias da esquerda. Por que você acha que eles gostam tanto de crianças? Bem, tem 2 motivos. Mas continuando e evitando o processo, esse Jorge talvez até defenda as pautas disruptivas e revolucionárias de sua época. Talvez consiga implementá-las, como foram as pílulas contraceptivas. Só que assim como aquele boomer que envelheceu e morreu, o Jorge irá envelhecer e eventualmente morrer. O mundo irá mudar e os ideais, pautas e pensamentos serão outros. Nosso querido Jorge irá ser considerado retrógrado, conservador. Só que agora tá acontecendo de fato. O Millennial, eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo que pessoalmente me gerou nightmares. Eu vi hoje. O Millennial é isso daqui. Em sua essência, o Millennial é isso daqui, ó. Vou apresentar pra você o que é um Millennial. Não Millennial, não sei qual é a geração desses caras aqui, mas tá entendendo? Como ideia, eles são isso daqui, ó. Fui num aniversário de uma pessoa. Não acreditei no que vi. Raoni namora. A Camila que namora com. A Marina que namora com. Emília. Marina também se relaciona com a Yasmin, que me namora. Hora do parabéns. São os trintões bizarros. São os trintões bizarros, degenerados, esquisitos. Que o Zoomerzinho olha, mesmo o Zoomerzinho progressista de esquerda, ele olha aqui e fala: eu acho na monogamia tudo, mas gente, que povo judiado, me perdoe, já vi acidente menos feio. Até essa menina, que é de esquerda, e fala, eu acho na monogamia tudo. Por quê? Porque provavelmente ela fica, o conceito de ficar é um bagulho de gente jovem, ela não quer estar num relacionamento dessa galera bizarra. Você tá entendendo? Sabe, não tô falando que o jovem, o Zoomerzinho é conservador. Tem uma ala conservadora ali, que quer estar num relacionamento monogâmico, sabe? E acabou. Ou ficar, sabe? É 880. Ou estar num relacionamento,
ou tá ficando com outras pessoas, sem relacionamento. O Millennial não, o Millennial, tipo, inventa bizarrices. Millennial inventou todos os gêneros bizarros que eles vivem hoje, tipo... É uma galera esquisita, então... Há uma parte da nossa geração que ela é conservadora, ela rejeita o que os Millennials defendiam como valores basilares, tá entendendo? Júnior, rolê de velho cheira derrota. Fui num aniversário de uma pessoa. Não acreditei no que vi. Raoni namora. A Camila que namora com a Marina que namora com Emília. Marina também se relaciona com a Yasmin, que me namora. Hora do parabéns. Fui. Bagulho maldito. Tomeiro Mineiro intipou R$10,59. Pardo, um novo César hoje, por mais que os Gen Z e anciões alfinhas estejam se radicalizando, será difícil, tente ter aceitar no sistema, pois o povo é nosso e os varápios do Congresso não. Cara... Por que parece, o tempo está ao nosso lado, beleza? Os nossos políticos, eles são muito velhos. Eles são muito velhos. Então, o tempo está ao nosso lado. Sabe, eu não acho impossível você cooptar políticos da nova geração que estão do lado desses vagabundos. Sei lá, o Nicolas Ferreira, olha só. Eu não acho impossível cooptar o Nicolas se existe um movimento, um movimento grande, tá ligado? Pra destruir o que há aí. Eu não acho impossível cooptar o cara. Ele tem 30 anos, cara. Ele não é um velho decrépito. Tá entendendo? Então, tipo, até os zoomers que servem essas raposas, talvez eles possam ser cooptados pra um movimento novo com mais vigor, sabe? Não sei. Talvez. Você tá entendendo? O Boomerzil, eles acabaram ficando muito tempo na política. Muito tempo, se alongaram demais. Muito tempo lá, não houve renovação dentro da política. A gente está vivendo uma geritocracia há muito tempo. Na visão da turminha lacradora dessa nova era. E o cara que um dia era um Jorge se tornará um Coomer, enquanto uma nova geração de Jorges é formada. A esquerda está ganhando dessa forma, implementando seus ideais, pautas e pensamentos de maneira gradual e sutil. Não, cara, a cultura woke não acabou por causa do Trump e do Elon Musk. Esse elemento chamado Elon Musk. Pelo contrário, ela está aí e está se adaptando e ganhando espaço, enquanto os conservadores não fazem nada além de se autopromoverem e fazerem conchavos. Podemos concluir que Knight, sinto muito. Direita e esquerda são a mesma bosta em última instância, e que os conservadores atuais são tão virtuosos quanto o esquerdista dos anos 70, ou seja, não tem virtudes nenhuma. Não importa se você diz que é de direita conservador eu não me considero conservador nem um pouco. A favor dos bons costumes. Que costumes são esses? Os que os revolucionários de esquerda impuseram anos atrás? O conservadorismo está fadado a sempre defender pautas progressistas, uma vez que esses revolucionários normalizarem essas mesmas pautas no passado, por mais absurdas que possam ser, assim ditando as regras das... O conservadorismo é chato pra c... tá entendendo? Ai, valores... Aí vai vir, os valores judaico-cristãos e bababá, tipo... Bolsonaro... Não, cara, eu não quero isso. Mito. Trump. Não dá pra... é muito broxa, tipo... realmente, é muito broxa. O momento que vivemos não necessita de decisões calmas, sabe? Decisões, escolhas prudentes. Não, vivemos de um momento de radicalismo, de velocidade, e o Brasil está travado! A direita brasileira, ela está travada nas necessidades de Jair Messias Bolsonaro.
E a esquerda tá travada no governo Lula, que não existe. O governo Lula, ele não acontece. Ele é um não governo. Ou seja, o mundo está na loucura, tá no 220. E o Brasil tá... O que é o Brasil? Anistia? Essa é a pauta do momento? Anistia? Civilizações posteriores. Também concluímos que os políticos conservadores são iguais às profissionais que eles e seu eleitorado tanto defendem. É que o povo brasileiro é um povo dócil, um povo burro, sabe? Um povo... É um povo dócil para com o Estado, para com a elite. Porque o povo brasileiro gosta de se matar. Então... cara, não vai ter uma explosão. Não vai ter uma explosão. A gente precisa ter uma massa pequena de pessoas que vão guiar essa boiada. É isso. Não há outra alternativa. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Só que para acontecer algo, a gente precisa primeiro destruir o que está aí. É o Bolsonaro, ele tem que ser mogado, ele tem que ser obliterado, sabe? A qualquer custo. Aquela conjunção de velhos, tá entendendo? A velha arada tem que ser obliterada também. Tá entendendo? A necessidade de uma destruição. Destruição criativa. A gente precisa fazer uma completa latufada. É esse o rolê. A gente tem que latufar e levantar algo depois. E vem cá. Quanto tempo você acha que leva para se normalizar o... Fora do Brasil já é. No Brasil, eu tenho uma estratégia que ela é bem problemática, não me importa, eu vou falar aqui. Iosif, você tem que cortar todas as vezes que fala essa palavra, né? A minha estratégia, ela é o mal menor. Eu não me importo. Como eu domino a questão, então eu só vou jogar a ideia aqui e não esperem que eu faça nada a respeito disso. É a seguinte, vamos legalizar para todas as doenças. Todas as doenças detectáveis no útero, você tá legalizado, tá liberado. A qualquer período. Vambora, é isso aí. É literalmente só uma estratégia de impedir o seu inimigo de querer uma legalização universal. Porque tem um dado, acho que do Planned Parenthood, aqui no inferno, de que 98% dos abortos não tem justificativa. 98. 98. Não tem justificativa nenhuma. São crianças saudáveis. Então, como eu sou uma pessoa um pouco desumana e eu não tenho essas questões morais aí que vocês têm, é um acordo que eu acanatava, sabe? Legal, vamos legalizar para todas as doenças. E é isso. E vambora. É isso. No mundo ideal, o inimigo tem que ser removido da mesa de negociação. Infelizmente, por enquanto não dá pra fazer isso, beleza? Aí eles estão trabalhando pra nos remover também da mesa de negociação. Então, todo o trabalho que envolve o direitismo aqui, ele tem que focar em dominar os espaços de poder e tirar o inimigo da mesa de negociação. Fato. Porque eles estão trabalhando pra nos remover. Por isso que eu odeio tanto a direita conservadora. Oi, temos que defender a democracia. Tipo, você vem um direitista defender a liberdade de expressão perto de mim e já mete lá a frase dele. Aqui, ó. Vem o direitista conservador. Eu defendo a liberdade de expressão. Não, para os meus inimigos eu adoraria cercear a sua liberdade de expressão. Aí você vai falar, posso não concordar com nada, concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Não defendo não. Eu quero que você se f... Beleza? Eu quero que você... Tá entendendo? Pronto. Acabou. Eu não sou mais um defensor de liberdade de expressão irrestrita. Não. A realidade é brutal, beleza? O nosso inimigo quer nos churrascar. Então, pô. Dá que eu te dou outra. Não, cara, eu não quero que comunista tenha o direito a falar. Pô. Ok, tá bom. Mas e quanto à Santa Igreja Católica? Qual é a posição dela sobre espectros políticos? Liberdade de expressão tem limite, o limite dela é a propriedade privada. Se você... Eu gosto de um... sabe? E suas ideologias modernistas.
dela sobre espectros políticos e suas Quando você discorda de um petista, nossa senhora. ideologias modernistas. Na obra Rerum Novarum, de 1891, o Papa Leão XIII defende a dignidade do trabalho, a propriedade privada e a necessidade de justiça social, enfatizando a responsabilidade. Na América, o trabalho de você suprimir discursos da esquerda é muito mais difícil, porque eles têm a primeira emenda e a lei lá realmente tem peso. Aqui no Brasil, como não há liberdade de expressão, por princípio, se torna muito mais fácil você ir lá e suprimir os caras, sabe? É só você trabalhar com esse objetivo. Responsabilidade dos ricos em relação... O Junito, ele defende a proibição do comunismo, por exemplo. A proibição do comunismo, ela vai inevitavelmente forçar a extinção, o fechamento de partidos comunistas. E fazer com que esses comunistas acabem indo pro PT, por exemplo, sabe? PCO, PSTU, todos esses partidos eles seriam fechados, PCB, eles entrariam na ilegalidade e todos esses caras iriam pro PT, se alocar no PT, sabe? Provavelmente isso que vai acontecer. PT é um partido social-democrata. Então, eu sei que eles são irrelevantes, mas, por exemplo, os web comunistas são todos ligados à unidade popular. Se você proíbe o discurso... Vamos lá, se você equivale o comunismo ao discurso nazista, todos esses caras vão sair na internet. Porque você... Não há, no Brasil, nenhum grande canal fazendo propaganda nazista. Não há. Não há. Porque é proibido. Imagina que sonho você proibir, pela força da lei, a propagação... O Ian Neves. Ian Neves, você não pode mais abrir a boca. Você joga na ilegalidade e foda. Ai, mas daí o jovem vai gostar porque é ilegal. Eu não me importo. É isso. É um risco que eu aceito correr. Em relação aos pobres, essa encíclica é um marco na doutrina social da Igreja e critica tanto o liberalismo econômico quanto o socialismo. O Papa Pio XI, na obra 40º Ano, de 1931, propõe a ideia de um sistema corporativo que busca um equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e dos empregadores, promovendo a justiça social. A encíclica celebra o 40º aniversário de Rerum Novarum, a obra que acabei de citar, e critica os excessos do capitalismo e do socialismo, teoria da ferradura. Os extremos opostos estão próximos. Outra obra é Centésimos Anos, de 1991, em que o Papa João Paulo II critica tanto o capitalismo sem limites quanto o socialismo, defendendo uma economia que respeite a dignidade humana e Pode ficar tranquilo, os tecnocapitalistas nos Estados Unidos estão querendo acabar com o capitalismo financeiro. Para uma restauração de um capitalismo industrial em onde o trabalhador vai ter um pouco mais de recurso, então... Promova o bem comum. Nessa encíclica é abordada as questões sociais e políticas após o colapso do comunismo na Europa Oriental. Também tem a obra em que o Papa Bento XVI critica o relativismo moral e a falta da ética nas práticas econômicas e políticas. Ele enfatiza a necessidade de uma abordagem que una a caridade e a verdade, promovendo a justiça social e o desenvolvimento integral. O nome da encíclica é Caritas in Veritate, de 2009. E finalizando com uma ainda mais recente, Evangelii Gaudium, de 2013. O Papa Francisco critica a cultura do descarte e o indivíduo. Eu também não entendo porque o Elon Musk embarcou. O Elon Musk embarcou porque ele é da galera da máfia do PayPal, né? Do Peter Thiel, o caralho. Mas ele realmente vai se f*** nessa brincadeira. Mas, calma. Ele vai se... Vai. Porém, o Elon Musk, o que pode acontecer o que está sendo defendido agora... Irmão, o Curtis Yarvin escreveu um texto que é até engraçado para um brasileiro ler. Que ele defende... O americano agora, essa bolha trampista, hoje eles defendem substituição de importações. Hoje eles estão defendendo interferência do Estado na economia. O Curtis Yarvin defendeu o estabelecimento de meia dúzia de empresas que seriam mais ou menos como os Zaibatsu são no Japão. Mega corporações que produzem de tudo. O Elon Musk pode faturar muita grana
se tornando um Zaibatsu, sabe? Pega a Tesla, agora a Tesla já produz muita coisa internamente. Mas não, agora a Tesla vai produzir de tudo mesmo, sabe? De torradeira a foguetes. Onde ele perde nisso? Não perde, ele vai perder hoje inicialmente. Mas se esse plano der certo, ele vai seguir sendo o homem mais rico do mundo. Você tá entendendo? Então, Marasaka, nesse nível. Então, no longo prazo, ele não tem como perder no que tá acontecendo agora. Outra, contratos com o governo. A Palantir é isso, ela vive de contratos com o governo. Com R$10,04. Valeu. Certa vez, o Castanharia, antes de virar um comuna mocho, fez um vídeo que ele abordou a liberdade de expressão. Lá ele mesmo chegou à conclusão de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Mas a liberdade de expressão não irrestrita pra ele não fala com todas as letras que é pra suprimir o discurso dos seus inimigos. Sabe? Você não pode ser preconceituoso e blá. Isso tudo já meio que já é no Brasil. Você não pode ser preconceituoso no Brasil. A gente tem que utilizar liberdade de expressão como uma arma, sabe? Aos nossos panos, aos inimigos, a lei. Individualismo, chamando a atenção para a necessidade de uma política que priorize os pobres e a justiça social. Tá. Foram essas obras que separei, mas tem várias outras. Acho que deu para ilustrar bem e deixar claro o posicionamento da Santa Igreja Católica em relação aos espectros políticos, às ideologias modernistas, a essa divisão gigantesca que existe no mundo. E é muito boa. Mostrar que tudo isso não passa de uma grande farsa. No fim, todos são iguais. Nenhum lado busca a verdade absoluta, que é perene e eterna. O que vai fazer? Reconstruir. Igualzinha, tijolo por tijolo. Confia no plano. Confia no plano. Como diria meu grande irmão de batalha, examinador. Mas isso não justifica a gente cair nesse dualismo e entrar nesse joguinho do capeta. Então, não existe diferença. Ambos estão contribuindo para o sistema. Se você quer agir na guerra cultural, você tem que agir diferente. Não é assim que você vai lutar contra o mal. Não é cair no dualismo, não é cair no xadrez do capeta. Saiam desse xadrez do capeta que é a política. Fujam disso, dessas ideologias. Isso, se isolem, isso mesmo. Vai ser um sucesso. Ideologias modernistas malditas, elas são ilusórias. É tudo fugazi. Sabe o que significa? Inclusive, toda essa bolha americana, eles estão todos se convertendo ao catolicismo. Tá uma graça. Tipo, realmente. Quando eu falei tecnocapitalista, tecnocatólicos, eles são literalmente isso. Eles são isso. Fugazi é uma farsa, não é? Isso, fugazi é uma miragem, bobagem, é fantasia, não existe. Boa, Cat. Não tem matéria, não tá na tabela periódica, não existe de verdade. Tecnoturbo-católicos, calma. Me acompanha. Criadas para gerar intrigas, divisões, desviar o homem do caminho de Jesus Cristo e de sua Santa Igreja. Eu digo, rejeite a modernidade. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana está acima de qualquer ideologia e espectro político. Converta-se. Eu não vou ficar batendo no moleque. Não vou. Não tô aqui pra refogar ninguém. Vai lá, abraça a igreja e é isso aí. A gente precisa da igreja forte. No fim do dia, a gente precisa da igreja forte, beleza? Nós precisamos da igreja forte. Ponto. O lenga-lenga antipolítica dele, descarto. Mas a gente precisa da igreja forte, concordo com ele.